Amém. Deus cuida de nós. Boa noite, galera. Boa noite para todas vocês que já estão aqui. Tem algumas pessoas que me dão aqui a opção de acenar e algumas pessoas não me dão a opção. Então, eu quero dar boa noite para todos vocês. Eu me chamo Bárbara Cristina, eu sou cabeleireira. E como eu tenho falado em todas as lives, quando começou essa quarentena, eu tô desde dia 13 de março dentro de casa, e quando começou essa quarentena, no início, a gente dá, assim, né, uma preocupação com esse louvor. Mesmo a gente que tem Jesus, mesmo a gente que crê em Deus, nós também estamos sujeitos a ter nossas preocupações, nós também estamos sujeitos a chorar, a ter um momento de angústia. E quando começou tudo isso, eu sem poder trabalhar, com meu salão fechado, e meu marido também barbeiro, a gente sem poder trabalhar, então aquilo foi angustiando, e eu falei, eu tenho que fazer... Aí eu comecei a ver algumas lives e foi me ajudando, e eu falei, é isso aí, eu vou começar a fazer live, eu vou começar a trazer também uma ajuda para as pessoas, ao conteúdo diversos, alguns conteúdos até na área do cabelo, mas eu estou trazendo várias coisas, estou trazendo palavra de Deus, estou trazendo lives mais para o lado espiritual e também estou trazendo lives com conteúdos profissionais para estar contribuindo com vocês. Então, assim, eu quero apresentar minha amiga querida Jaqueline, que ela no meu celular eu boto Jaqueline Brum, que para mim ela é igual a Fernanda Brum. Então ela ri muito que no meu celular o nome dela tá Jaqueline Brum, nada de Silva, porque como tem outras Jaquelines, eu tenho que saber que é minha amiga Jaqueline, que parece com a Fernanda Brum. Então, é uma amiga que eu amo, uma amiga querida, é minha cliente, cuida também dos cabelos comigo, e assim, uma pessoa que eu amo, e uma pessoa que dá palestra na igreja, e é sempre muito abundante nas nossas vidas, e eu convidei ela falou, eu nunca fiz live, aí eu brinquei com ela hoje, você fala às vezes para quase 1000 pessoas na igreja, é uma bênção, e vai ter as pessoas te assistindo, mas você não vai ver. Então, assim, já que esse tema que você me deu, assim, maravilhoso, em quem você tem posto sua confiança nesses dias que tem sido desafiador. Então, assim, eu tenho certeza que você vai ter uma palavra, assim, que Deus já colocou no teu coração, porque não somos nós, é Deus que nos capacita, é Ele que fala através da nossa boca, e eu tenho certeza que a palavra que você tem hoje para a minha audiência e também para a sua audiência, que você também está ao vivo no seu Instagram, tenho certeza que vai ser uma palavra para edificar, uma palavra de esperança, de força. Então, fica à vontade, se apresenta, a live é sua, faça do jeito que você quiser, tá bom? Eu sou agora ouvinte, como todos que estão aqui, sejam bem-vindos todo mundo. Aperta o coraçãozinho para o Instagram levar essa live aí para outras pessoas. Amém. Você está me ouvindo bem? Tô. Eu gostaria de agradecer a você pelo convite, né, por essa oportunidade de alguma forma poder estar compartilhando da palavra de Deus realmente em um momento tão difícil. Acredito que todos aqui, sua grande maioria, já me conheça, né? Já recebi aqui vários recadinhos de amigos que estão entrando. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Me chamo Jaqueline Silva, congrego, né, na Igreja Matriz do Rocha. Creio que praticamente todos aqui já me conheçam. Trabalho com bolo, mas também tenho prazer em levar a palavra de Deus, que nos edifica, que alimenta a nossa alma. E hoje nós vamos falar sobre confiança, né, com esse tema. Em quem você tem posto a sua confiança? E qual o significado, primeiro, né? Qual o significado de confiança? Confiar é quando você deixa a guarda de alguém a qual você acredita na verdade das palavras dessa pessoa, no seu caráter e na sua lealdade. É diferente de fé, porque fé é sentimento, fé é abstrato. Mas confiar é concreto, porque é a concretização da minha fé revelada em atos de quem confia. Então, a confiança, ela é uma decisão.
Nós decidimos confiar em Deus. Nós não sentimos, não é um sentimento, é uma decisão convicta. E dentre muitos outros exemplos de fé e confiança em Deus, eu vou falar um pouquinho sobre Ruth. Eu gostaria que vocês abrissem, se vocês estivessem com a sua Bíblia aí, Ruth no capítulo 1. Vou ler apenas 2 versículos, porque aqui nós não vamos ter tempo de expor todo o livro de Ruth, né? Mas você em casa que tem a oportunidade, estude. É um livro lindo, fala sobre uma história de romance linda, mas na verdade é um livro que é a tipologia de Cristo e a igreja. Então leia com uma outra visão o livro de Ruth. Ele fala muito sobre redenção. Mais de 20 vezes aparece a palavra redenção de várias formas no livro de Ruth. Então leia com calma, reflita, porque nos traz muitas reflexões para a igreja hoje. Amém? Então, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 18. Versículo 16 diz: Ao que lhe respondeu Ruth: Não insista comigo para que lhe abandones ou deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali eu também pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí no versículo 18 diz: Então Noemi compreendeu o quanto Ruth estava decidida em seguir com a sua companhia e não se opôs mais a ela. Nós vemos aqui uma mulher que toma uma decisão. A primeira decisão dela, entregar a sua vida a Deus, mas não pelo que Deus poderia proporcionar. Porque a decisão de Ruth de seguir Noemi era como se fosse um futuro sentenciado a uma viuvez. Porque a preocupação de Noemi era que as suas noras não a seguissem, porque pela lei do levirato, elas só poderiam se casar com um irmão do viúvo. E ela não tinha mais como ter filhos. E vemos que essa decisão de Ruth, ela decide pela pessoa de Deus. E não pelo que Deus poderia lhe proporcionar. Porque naquele momento ela foi decidida e sabia que não havia mais com quem se casasse. Ela poderia ter voltado para as suas crenças. Ela poderia ter voltado para o cuidado do seu pai, da sua família. Mas ela decidiu confiar em Deus. E aqui nós vemos que a confiança, ela não é uma emoção. A confiança, ela não é uma motivação. Porque que motivação Ruth teria de confiar em Deus? Motivação nenhuma. Veja que ela vai totalmente decidida. Porque a motivação ela é muito circunstancial, sabe, Babi? Tem dias que a gente acorda em alta. Tem dias que a gente acorda em baixa. Então, essa confiança nos leva a um amadurecimento e uma constância independente dos acontecimentos, independente das circunstâncias. E se nós formos avaliar o que estamos vivendo hoje, qual é a nossa motivação? Nós não temos. Os pais estão preocupados com os seus empregos. As mães estão preocupadas com os seus filhos. Nós temos a preocupação com a economia do país. Tem jovens preocupados com a sua profissão, o seu futuro. Quantas coisas estão nos envolvendo hoje, os acontecimentos à nossa volta, que se nós formos viver por motivação, nós vamos viver de altos e baixos. E nós não podemos viver disso. Circunstâncias vêm e vão. Mas nós temos que ter essa confiança decidida, assim como Ruth teve. Essa constância, nós precisamos de constância em Deus. E confiar também não é ficar de braços cruzados. Então, eu confio em Deus, eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou cruzar os braços?
Não, nós temos que nos adaptar à nova realidade. O que que Ruth fez? Minha sogra fica aí, não tem problema não. Eu vou lá e cato as espigas. Deus está provendo de pouquinho em pouquinho, Deus está provendo. E a gente vai se reconstruindo nesse momento. A gente precisa se adaptar. Nós estamos tendo agora culto na internet. Nós estamos conversando, falando da palavra de Deus aqui, não na igreja. Quantos estão trabalhando de home office em casa? As mães agora viraram pedagogas, né? A gente precisa dar aula para os nossos filhos. Os jovens estão estudando para os seus cursos de faculdade em casa. E aqui nós vemos um ponto muito importante na questão da família, porque nós estamos em casa convivendo com os nossos familiares com mais intensidade. E aí entra um ponto muito importante, Babi, que é a lealdade. A lealdade que Ruth teve com Noemi. Noemi estava amargurada, vivendo o pior momento da vida dela. Mas Ruth também. Ruth estava devastada. Ruth poderia ficar ali se vitimizando também, porque ela estava sentindo dor. Mas o que ela fez? Ela usou a dor dela para abençoar Noemi também. Elas estavam ali na mesma situação. E nós estamos assim dentro de casa, estamos todos na mesma situação. E tem famílias que não estão sabendo lidar com isso. Nós precisamos ser leais. Porque a lealdade, Babi, é diferente da fidelidade. A fidelidade me leva a não trair você. Mas só não trair você não é suficiente. Você precisa do meu cuidado. Você precisa do meu apoio. Você precisa da minha palavra de incentivo. Você precisa que eu compartilhe com você de suas dores. Isso é ser leal. Então, muitas famílias hoje estão vivendo dificuldades porque não estão entendendo esse processo. E nós precisamos de amadurecimento, nós precisamos de constância, nós precisamos de lealdade. Porque a lealdade e o amadurecimento nos faz agir no que é correto. Nem sempre nós vamos agir conforme aquilo que nós queremos, precisamos amadurecer, né? E deixar essa adolescência de que eu só faço se eu tenho vontade. Não, a confiança em Deus tem que ser concreta. Eu decido confiar. E a partir dessa confiança, eu decido agir corretamente com todos que estão ao meu redor. Porque eu não serei mais motivado por emoções, por circunstâncias, porque eu confio em Deus. Amém. Estou alicerçada nele e sei o que ele quer que eu faça. Por que muitas pessoas hoje vivem frustradas? Justamente porque a humanidade ela está muito imediatista. Nós queremos tudo para ontem. E uma humanidade muito imediatista, o que acontece? Ou ela foge do problema, ou ela finge que não acontece. Fugir do problema não é solução. E fingir que não acontece vira uma bola de neve. Quantos casais estão em crises no seu casamento, mas ao invés de reconhecerem que existe um problema, sentarem e conversarem, buscarem ajuda, não fazem isso, só vão fingindo que nada está acontecendo. E o que acontece com esse casamento? Ele vai se arruinar. Nós precisamos reconhecer, estamos em meio a um problema, estamos em meio a uma crise, mas nós vamos decidir confiar no Senhor com atitudes corretas. E não vamos fugir dele. E também não vamos entregar as nossas angústias. Não vamos nos entregar à depressão. Nós precisamos focar os nossos olhos em Deus. O que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4? O nosso corpo se corrompe, se cansa, se decepciona, enfrenta momentos de dores. Mas o nosso interior, todos os dias, está em constante renovação. Em Deus. Veja que Ruth ela enfrentou o problema da melhor forma. Primeiro, ela confiou em Deus. Segundo, ela teve atitudes corretas. E terceiro, ela não se deixou ficar amargurada. Então, nós precisamos entender que não podemos permitir que as circunstâncias façam
com que nós venhamos nos tornar pessoas amarguradas e infrutíferas. Veja que mesmo que Ruth estivesse devastada com o seu futuro, sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida, ela foi uma mulher frutífera. Ela não ficou amargurada, ranzinza, reclamando da vida, reclamando de tudo. Não. Ela foi amável, generosa, leal, e todos comentavam sobre ela. Era uma mulher digna. E se olharmos a história dela, se ela fosse basear a vida dela em tudo que ela vivia, ela ia ser frutífera? Ela ia ser essa mulher amável? Não. Mas porque os olhos dela não estavam focados no problema, mas estava focado em Deus. Então, não são as circunstâncias que vão determinar quem nós somos, e sim aonde estamos alicerçados. Amém. O apóstolo Paulo, ele diz que ele pode todas as coisas. E não é poder ganhar e realizar, mas podemos sim ganhar e perder, né? Ter muito ou não ter nada. Mas nós podemos em Cristo, porque Ele é a nossa fortaleza. Amém. Nós precisamos muito, muito de estar alicerçado em Cristo, na casa na rocha. Só que a gente pensa que a casa na rocha é como se fosse uma praia, em que uns estão na areia, outros estão lá em cima. Não, a rocha está lá embaixo, tem que cavar, tem que ter persistência, tem que ter constância, tem que obedecer. Porque Jesus diz, aqueles que me obedecem estão alicerçados. Então, nós precisamos... Você quer falar? Você levantou? Sobre a fortaleza, como eu falei no início, não é que a gente não sofra, não é que a gente não chore, não é isso. Deus é a nossa fortaleza. Só que nós passamos por tudo igual a todas as pessoas. Só que Deus é a nossa fortaleza. Então nós conseguimos passar com tudo. Deus nos dá força para passar por tudo. Essa fortaleza não significa que nós não vamos ter problemas, nós vamos passar por todas as situações como qualquer outra pessoa. Mas essa fortaleza em Deus é o quê? Nós vamos ter força para passar por isso. Tem momentos que a gente chora, tem momentos que dá angústia, como você falou, como eu falei no início, mas Deus é a nossa fortaleza. Essa fortaleza em Deus é a força que nós temos. É claro que nós somos humanos. Jesus chorou. Jesus, como Deus, ele chorou, né? Quando ele veio na terra como homem, ele chorou. Se Jesus chorou, imagina nós que somos, né, pecadores, seres humanos. Nós temos nossos dias de choro também, nossos dias de... Mas Deus, como Deus é a nossa fortaleza, Deus nos dá força para passar pelos problemas. Nós também, acontecem coisas ruins também conosco. As pessoas perdem filhos, as pessoas perdem os pais, mãe. Acontece tudo isso, mas Deus nos dá força para passar por todos esses problemas. Isso que eu queria falar. Pode continuar. Verdade. Mas é verdade. Quando a Bíblia fala sobre essa fortaleza e quando o apóstolo Paulo faz essa linda declaração que ele pode todas as coisas em Cristo, nós também podemos passar chorando, mas confiando. Isso. A confiança não quer dizer que a gente não vai chorar. Isso. Né? A gente vai chorar, a gente não vai se entregar. Isso. Como Ruth. Você acha que Ruth não chorava as suas dores? Chorava, mas ela não se entregava. Ela confiava. Por isso que nós precisamos muito de resiliência. A resiliência, a psicologia explica que é a capacidade que nós temos de lidar com os nossos próprios problemas e vencendo obstáculos, né? E sem ceder às pressões, né? Você sofre pressão, como o apóstolo Paulo falou, eu sofro pressão por todos os lados, mas eu estou firme. E a gente não cede, porque a nossa confiança, a nossa esperança está em Deus. Ou seja, a resiliência é você tomar a decisão certa, mesmo com medo do que possa vir a acontecer. Você não sabe do futuro, você não tem certeza de nada, mas você sabe que você tem que tomar a decisão correta de confiar, de agir corretamente, independente das circunstâncias. Porque o nosso futuro pertence a Deus e tudo está no controle dele, dia bom, dia mau. O sol nasce para todos os dias, o dia bom e o dia ruim
para todos os dias não, desculpa. O dia bom e o dia mau nasce para todos. Então, todos nós um dia enfrentaremos esse dia difícil. Você quer Essa falar? voz dessa pessoa linda, calma. Não, não, pode continuar. Essa voz dessa pessoa linda, calma. Isso aí. Ai, obrigada. Então, a Bárbara ela havia me convidado também para que eu contasse um pouco do que eu passei, né, Babi? Isso, isso. Havia me pedido de um testemunho, porque às vezes assim, poxa, é tão fácil falar de confiança, né? Mas Isso. nós também precisamos passar pelas experiências de confiar em Deus, né? Dia difícil, porque o dia difícil também vem para os fiéis ao Senhor, né? Nós Com nunca certeza. podemos achar que servir a Deus é amuleto. Não, não. Servir a Deus é ser salvo, diz respeito à eternidade. Mas aqui na Terra nós vamos passar por aflições, né? Quanto tempo eu tenho, Babi? Tem muito tempo ainda, tem 25 minutos agora. Pode Ah, falar à então tá. vontade. Eu acredito que todos vocês lembram do ano de 2010, em que nós enfrentamos um ano muito difícil em todo o Brasil, em que muitos estados inundaram, né? E eu fiz uma pesquisa, porque já se passaram, né, 10 anos, e 10, vai fazer 10 anos, né, agora. Então, eu fiz uma pesquisa no G1 e no IBGE, porque para relembrar um pouquinho do que havia acontecido. E eu confesso que eu fiquei até um pouco surpresa. Vocês querem que eu tire os comentários? Os comentários eu acho que está no rosto dela. Se vocês quiserem que eu tire os comentários, coloca um joinha aí, porque eu acho que está tampando um pouco o rosto da Jaqueline. E uma moça bonita dessa não pode ficar atrás de comentários, né? Se vocês quiserem, bota um joinha aí que eu tiro os comentários, tá? Pode continuar, Jaque. Então, eu fiquei até um pouco surpresa, porque por mais que eu tivesse passado por um momento muito difícil naquele período, eu não imaginei que a crise fosse tamanha, né? Como estava acontecendo. E tivemos, naquele período, 1.600 óbitos, mais de 8 milhões de pessoas no Brasil inteiro foram afetadas, né, por aquela grande chuva que nós tivemos em abril. Foi um período em que escolas públicas, municipais, estaduais, particulares, faculdades, tudo parou, nada funcionou naquele período. Até as empresas administrativas tiveram que dar ponto facultativo para os seus funcionários, porque as pessoas estavam impossibilitadas até mesmo de transitar. Rio Maracanã transbordou, Lagoa transbordou. Então, assim, foi um caos. Shopping, loja, como a gente está vivendo agora, só que não nessa proporção, né? É óbvio. Mas foi um momento muito difícil. E naquele período eu passei, Babi, por 3 enchentes. Eu Era lembro um período bem. de março. Em março eu passei por 2. Eu não vou ter tempo de detalhar tudo. Mas eu me lembro que, vou falar assim, bem Mais ou menos, superficial. você tem mais de 30 minutos ainda. Vai lá, pode ir à vontade. Quando estiver acabando, eu te Então, aviso. amém. Tá bom, obrigada. Então, na primeira enchente, eu me lembro que eu estava em casa com uma amiga, Érica, não sei nem se ela está aí assistindo. Ela estava me ajudando, porque eu já estava com um barrigão gestante de mais de 7 meses. Você De estava quase tendo repente, Lucas, eu lembro disso. Você estava com foi, barrigão. foi. Aí nós estávamos ali conversando, assistindo até um testemunho de um homem que ele havia passado por uma provação muito grande na vida dele. E ali a gente conversando, né? Como as pessoas sofrem, passam por lutas. E assistindo o DVD, de repente começa a entrar uma água por debaixo da porta. Aí eu liguei para o meu esposo, ele estava trabalhando. Aí conversei, expliquei, ele, coloca um pano, porque quem nunca passou por uma enchente não tem noção do que é. Comecei a encher de pano as portas, achando que aquilo ia ser suficiente. Só que não foi, a água começou a entrar, começou a entrar.
Aí eu Você peguei estava os sozinha? documentos, estava sozinha, ele estava trabalhando. Peguei os meus documentos, o meu cunhado na época foi lá me buscar de moto, o Emerson, muitos de vocês aí conhecem ele. Ele foi me buscar, o meu esposo pediu liberação no trabalho, foi em casa correndo levantar algumas coisas, junto com o pai dele. E eu fiquei esperando até o dia seguinte na casa de uma amiga que estava na área mais alta, que não foi afetada. Daí, no dia seguinte, amigos foram na nossa casa, ajudar a gente a limpar a casa. Tive algumas perdas, mas assim, deu para utilizar os móveis, porque foi uma água bem baixa. Tá, e no dia seguinte limpamos tudo, 2 dias depois eu estava de volta na casa. Aí, passado uma semana e meia, eu fui dormir na casa da minha mãe, quando a mesma vizinha me liga e fala: Jaque, sua casa está inundando. Aí eu ligo para o Anderson no trabalho, ele vem correndo junto com o pai dele, coloca tudo para o alto para poder salvar algumas coisas e voltou para trabalhar. No dia seguinte, nós fomos lá, a perda já foi maior, porque a água já foi mais alta. Aí nós perdemos colchão, guarda-roupa, alguns armários. Amigos solícitos, a família fez uma vaquinha, comprou colchão para mim. Amigos fizeram vaquinha, compraram guarda-roupa. E muitos nos ajudaram também da limpeza, que é a parte mais difícil, Bárbara, é a limpeza. É uma lama tão grossa, tão pesada, você fica dias limpando. Aí recebemos alguns presentes, limpamos a casa, voltamos para. Aí não voltamos. Aí nesse período nós ficamos 15 dias na casa da mãe do Anderson, porque não sabíamos se ia inundar de novo, estávamos esperando o tempo firmar, né? Aí a casa já estava toda limpa. Aí conversando com ele, passou 15 dias, amor, vamos voltar para casa, né? O tempo já firmou. Aí ele, sim, vamos voltar. Aí essa minha amiga, que a minha vizinha na época, foi lá em casa, me ajudou a dar os últimos retoques, né, de limpeza. Aí nós tínhamos ganhado o colchão e foi o que ajudou a gente naquele período. Voltamos para casa, muito feliz, né, depois de 15 dias longe. E de repente, isso foi no dia 5 de abril de 2010. Nunca De mais esquece. repente, não, nunca mais esquece, nunca mais. Não tem De como. repente começou uma chuva, uma chuva, uma chuva. Eu fiquei, meu Deus, de novo não, Senhor, de novo não. Aí uma amiga nossa, essa minha amiga vizinha, me ligou e falou: Jaque, vocês podem vir me buscar, eu estou presa. Ela estava ali perto onde é o Guanabara agora, na Avenida Maricá ali. Eu estou presa, eu não estou conseguindo voltar para casa, meu filho está sozinho, está com medo. Saímos de carro e isso foi o que não nos fez o que fez com que nós não perdêssemos o nosso carro. Porque nós saímos para resgatar essa nossa amiga. Quando voltamos, o carro já não passava na rua, porque a nossa rua era quase 1 metro alteada, a nossa casa era quase 1 metro alteada ao nível da rua. E não passava mais o carro, mas dava para a gente caminhar. Voltamos para casa, confiante de que a barricada que nós havíamos colocado ia suportar a água, né? Nós pensamos, porque foi aquela barricada com madeira naval, né? Ia suportar a água. Mas não adiantou de nada, Bárbara. E foi um desespero, porque a água ia subindo, a água ia subindo, e a gente ficou vigiando, né? Não, a barricada era bem alta, não vai passar. Só que aí entra água pelo banheiro, pelos ralos. Aí vai a gente tirar a água com pano. E a gente achando que ia conseguir. Só que chegou um momento que não dava mais. Ele, amor, não dá mais, a gente vai ter que sair daqui. Pegamos os documentos e estava todos os móveis do bebê na caixa esperando o montador. Tudo que havia comprado para o bebê, ele já tinha tudo que precisava, Deus proveu tudo. Mas não tinha como carregar nada. Porque no momento desse de enchente, Bárbara, você só pega o documento e vai. Porque é a sua vida que está em risco. Com Eu certeza. não aconselho ninguém em uma enchente enfrentá-la. Foi algo assim que a gente fez, mas a gente sabe que não deve fazer, tá? A água já estava acima da minha barriga e é uma correnteza muito Meu forte, Deus do Bárbara. A céu. água é muito forte. E assim nós enfrentamos e saímos e fomos para casa dos pais dele.
E ali nós ficamos, passamos a noite. Aquela noite eu fiquei orando, pedindo ao Senhor misericórdia, porque muitas vidas ficaram lá, muitas pessoas morreram afogadas, muitas mães perderam seus bebês, ainda com 6, 7 meses. E a minha maior preocupação era a saúde dele, né, naquele momento. Aí liguei para minha vizinha no dia seguinte para saber, tá tudo bem? Ela já que não tá nada bem. Eu não vejo nem mais o seu muro. A água está quase cobrindo sua casa. E a minha casa ainda era bem alteada. Então, assim, na rua já estava no nível de quase 3 metros de altura a água. E eu fiquei desesperada, preocupada com eles. Eu ligava para a Defesa Civil e eles falavam: olha, eu não tenho como atender, porque estamos tendo muitos casos de acidentes, de deslizamentos, de enchente. A gente está fazendo o que pode. E os bombeiros não conseguiam entrar, tamanha correnteza da água. Quem entrava para salvar os que estavam nas lajes eram os próprios moradores, pescadores da área, que fizeram isso e resgataram muitas pessoas ali. Então foi um momento muito difícil. E depois a água não baixava, a água levou 3 dias para baixar. E você com uma barriga de 8 meses. Quase 8 meses, quase 8 meses. Aí nós voltamos depois de 3 dias, foi quando começou a baixar a água. E a minha casa parecia que tinha passado um furacão lá dentro. A água de uma enchente, ela tem uma correnteza tão forte, que nem eu tinha noção daquilo. A minha mesa da cozinha tinha virado todas as pernas assim para baixo. Derruba as paredes, né? Consegue derrubar casas, imagina móveis. Sim. A geladeira saiu do lugar, coisas da sala foi para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Então, assim, minha casa estava devastada. E as coisas do bebê? Perdi tudo. Bárbara, é um sentimento de impotência tão grande. Porque se você compra um produto e ele não funciona, você reclama com quem você comprou, com o vendedor. Mas e dentro de um desastre natural, você reclama com quem? Você vai pedir a quem para que devolva tudo que você investiu? Não tem. É agradecer a Deus pela tua vida. É isso. Exatamente. É agradecer a Deus por você estar bem com a sua barriga de 8 meses. Exatamente, exatamente. E foi assim que eu fiz. Algumas pessoas me olhavam e falavam assim: Jaque, nem parece que você está passando pelo que você está passando. Verdade, eu lembro, nem parecia. Porque eu tinha tomado uma decisão de confiar. Eu tenho que confiar, eu não tenho que fazer. Eu ia fazer o quê? Eu ia me desesperar? O meu esposo já estava preocupado como provedor da família, como que ele ia conseguir comprar tudo de novo com o bebezinho às portas, e todo o salário dele já estava investido para pagar coisas ainda do bebê que havia comprado. O que ia fazer? Não tinha que fazer. Tínhamos que confiar em Deus. E é algo que muitas pessoas não sabem. Quando alguém passa por uma enchente, um momento desse de muitas perdas, nós pensamos sempre na ajuda. Vamos comprar isso, comprar aquilo, vai lá, ajuda. Mas o emocional da gente fica destruído. Verdade. A nossa mente, para entender o que está acontecendo e confiar no Senhor, mesmo em meio a tudo aquilo, nós ficamos assim muito devastados. E mulher já é sensível, ainda gestante. Né? Imagina como que estava a minha cabeça naquele momento. Por isso que eu pedi a você para contar esse seu testemunho, porque nós estamos passando por um momento muito desafiador, um momento assim muito triste para muita gente. Muitas pessoas estão passando piores porque já estão perdendo sua família. Então, assim, é um momento realmente de colocar a vida totalmente em Deus. Porque nós não sabemos, a gente nunca soube o dia de amanhã, né? Que a gente está falando muito isso agora, mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe o futuro. Só que a gente fala isso
Só que agora as pessoas estão vendo isso com muito mais realidade. Agora está muito claro para todo mundo que a gente não pode fazer planos para outro dia. Deus é que sabe. Então, assim, às vezes as pessoas veem a gente assim rindo e passando. Aí, porque não está passando como. Não está passando, nunca passou. Então, assim, por isso que eu pedi você para contar esse testemunho, porque esse testemunho seu realmente é só tendo a fortaleza de Deus. Eu lembro muito bem quando você passou tudo isso e as pessoas comentando e todo mundo ficou sabendo, todo mundo querendo te ajudar. E a gente via você e quando eu te vi, eu falei, ué, nem parece que ela passou tudo isso que eu fiquei sabendo. Tipo, todo mundo, ela tá ótima, graças a Deus. Você sempre bem com um sorriso no rosto, sempre muito carinhosa com todo mundo. Uma coisa muito importante que eu acho muito legal, não descontar no outro o seu problema. Isso, eu acho isso acho isso uma qualidade. É só a fortaleza de Deus que faz isso mesmo. É só a confiança em Deus que faz isso. Você não descontar na outra pessoa os problemas que você tá. E você viveu isso. Você não descontou em ninguém. Eu acho que foi o momento que você ficou mais carinhosa com todo mundo. Eu acho que a gente que está de fora pode falar isso para você, seus amigos que estão aqui. Foi o momento que você foi assim mais especial com todo mundo. Você em nenhum momento culpou ninguém e com certeza, como você falou, seu emocional abalou muito, claro, porque você com 8 meses, com tudo comprado do seu bebê e deve ter sido uma dor muito grande, mas você tinha total a confiança em Deus. Deus foi a sua fortaleza em todos os minutos e isso, a sua vida é prova disso e eu vivenciei isso. Então, assim, é lindo ver você falando e lembrar de como você agiu. Você não está só falando de boca para fora. Eu acho que as pessoas que te conhecem aqui, que estão nessa live, viu o que você passou. Então, não é você chegar agora e contar seu testemunho e as pessoas pensarem, será que ela agiu assim? E quem está aqui, quem acompanhou, vê que realmente você teve essa fortaleza de Deus. O seu semblante era de calma, de confiança em Deus em todo momento, e isso é lindo, e a gente tem que aprender realmente a passar isso para o outro, essa confiança, essa calma, e você sabe passar isso muito bem, foi muito lindo. Continua. Assim você me deixa até emocionada, porque realmente, né? É bem difícil quando você está dentro de um problema, mas você decide não Decide. culpar ninguém. Decisão. Você decide não se vitimizar Isso. dentro da Isso situação, aí, a palavra é porque essa. Fugiu a palavra da minha mente. não se vitimizar, porque mesmo em meio a tanta perda, eu estava viva. O meu filho estava bem. Eu tive uma gastroenterite por ter tido contaminação com a água, mas eu estava bem. O meu esposo estava bem. Então, assim, a minha maior gratidão por Deus naquele momento foi a nossa vida. Porque só quem sai de uma água, como a gente saiu de uma água já na altura, acima da barriga, e uma correnteza pesada, até quando você está no meio da água, você pensa, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou sair daqui? A gente não sabe. Mas eu glorifiquei a Deus porque eu consegui sair dali viva com o meu bebê, com o meu Amém. esposo, com o que a gente precisava, que era a nossa vida. O material se perde. O Isso, material se vai. isso aí. O importante somos nós. Por isso que é muito importante nós valorizarmos a nossa família. Amém. Família é o nosso maior bem. Nós não podemos Amém. trocar a nossa família por nada, por nada. Venhamos enfrentar crises, dias de dores, mas juntos, unidos. E o meu esposo, ele me ajudou muito, até mesmo depois do meu parto, porque eu tive algumas questões que não dá nem para falar nessa live, né? Aí teria que entrar em outra live. E ele esteve ali do meu lado, cuidando de mim, cuidando do bebê. Deus, ele não deixou faltar nada. Graças a Deus, eu tive uma família que nos acolheu. Eu fiquei na casa da mãe do meu esposo, sabe? Vocês conhecem ela, Alda? Se ela tiver aí, eu não sei, nos comentários. Ela Alda, estava aí. eu amo você, viu? Alda é uma segunda mãe na minha vida. Então, assim, me ajudou, cuidou de mim junto com meu esposo, a família dele em peso me abraçaram naquele momento, a minha família também. Foi um momento muito difícil. E como é importante nós termos esse alicerce familiar.
Amém. E dentro de tudo que eu perdi, Deus ele foi restituindo, Deus ele foi enviando doações. Eu me lembro que as meninas da matriz na época organizaram um chá de fralda para mim. Eu recebi tantos presentes, mas tantos presentes, até roupa para o bebê. Se Bianca tiver e as meninas tiverem, elas vão lembrar. A minha mãe havia comprado os móveis do bebê e como se perdeu todo, né? A chefe dela se compadeceu da situação e comprou tudo de novo. Amém. Depois eu escrevi uma carta para ela de agradecimento do quanto ela estava sendo usada por Deus em me abençoar. E Deus foi cuidando. vindo, cuidou, Deus proveu tudo, Deus não deixa faltar, Bárbara. Não deixa, Nós não precisamos deixa. confiar nesse Deus. Nós Amém. podemos até não comer aquilo que queremos, mas não nos falta alimento. Amém. Não falta. Não falta. Na verdade, não falta. E Ele está Não ali, falta. ó, com a gente, nos sustentando, nos alimentando, nos guardando, nos livrando todos os dias. Aleluia. E eu Amém. pude abençoar vidas, Bárbara, eu pude distribuir, porque eu recebi em abundância. É Foi assim, em abundância. é assim E mesmo. eu distribuí. Para você ter ideia, roupa para o meu filho, eu só fui passar a comprar roupa para ele, ele já tinha 6 anos. Eu ia recebendo o tempo inteiro, Deus cuidando, Deus abençoando. cuida. Aí ficamos 4 meses na casa da mãe dele. Depois é que nós viemos para cá, que já é uma outra casa em um outro lugar. E aos poucos a nossa vida foi reconstruindo, passamos por aquele processo de reconstrução. Um novo local, né? Comprar novamente alguns móveis. Muitos eu ganhei, muitas pessoas me abençoaram. Você que está aí, que me abençoou naquela época, que me abençoou com material, que me abençoou com palavras, que me abençoou indo na minha casa, limpar minha casa. Babi, foi um mutirão na minha casa, eles não deixavam nem eu pegar na vassoura. Sabe? Foi assim, e eu me É senti tão lindo. abraçada, sim. Eu me senti tão abraçada naquele momento. E isso é tão importante para quem está sofrendo, é se sentir abraçado. Então, vamos olhar ao nosso redor. Será que o nosso sofrimento é tão grande assim, em que eu vou me limitar só no que eu sinto e não vou olhar? Porque tem pessoas à minha volta sofrendo tanto, muito mais do que eu, e eu posso ajudar? O que nós podemos fazer nesse momento? Né? Estamos vivendo um momento de crise, mas nós podemos abençoar a vida de alguém, né? Nós vamos nos reinventando. Olha o que você fez em meio à crise, olha que bênção que você está sendo na vida de muitas pessoas. Amém. 2 vezes na semana eu assisto todas as suas lives. Obrigada. E tem me abençoado. Obrigada. E isso é importante, nós precisamos ter resiliência. Nós precisamos saber lidar com as situações e não nos deixar levar pela pressão. E entender que Deus tem controle sobre todas as coisas. E até mesmo no dia mal, Ele está com a gente. Tá. E Ele Eu também também. permite. Ele também permite. Quanto tempo a gente tem? Temos uns 14 minutos mais ou menos. Deus está multiplicando a hora. Pode Amém. falar. Então vamos Amém. caminhar para a conclusão, né? Porque Deus ele é perfeito, Deus ele é maravilhoso. Eu Deus vou ele é a ativar nossa os comentários de salvação. novo, que alguém pode estar querendo aqui te fazer alguma pergunta. Eu ativei de novo, se alguém que estiver querendo fazer alguma pergunta para a Jaque. Como Jaque falando, Deus cuida. Minha sogra agora, ela teve, não sei se vocês souberam, de uma enchente que teve em Minas. Em Minas Gerais sempre tem muita enchente e muitas pessoas morrem também, acontecem muitas coisas ruins lá e onde ela mora praticamente dentro no quintal dela passa um rio. Então, quando tem os temporais lá, acontece isso com ela. E ela quer ficar lá, gosta de ficar lá por causa da família. A gente até falou para ela vir, mas ela não quis. E ela contou exatamente o que você está falando. Ela perdeu tudo também. A casa praticamente não dava nem para entrar. Ela passou
uns 15 dias só para limpar aquilo tudo e perdeu os móveis todos, só salvou o documento e saiu correndo. E ela ligou para mim depois, a gente sempre, eu muito preocupada com ela, todo dia ligando para ela, e ela falou: minha filha, eu ganhei tudo que eu perdi e eu ainda estou conseguindo ajudar as pessoas. Eu estou dando comida, porque eu estou ganhando muita comida, eu ganhei muito móvel, muita comida, e eu estou ajudando ainda a outras pessoas que também perderam. Quando você falou essa fala, né? Da gente, que a gente ganha tanto de Deus que a gente consegue ajudar. Não que você estivesse numa situação boa, você estava numa situação totalmente precária, mas Deus, que é a sua fortaleza, Deus que é quem você tem posto sua total confiança, você, nessa fortaleza que Deus é, não que você seja uma fortaleza, porque nós não somos fortaleza, nós somos falhos, nós temos angústia, nós choramos, nós somos fracos, mas a fortaleza em Deus, a força que Deus nos dá, fez que você passasse serena, linda, bela, ainda conseguisse força para ajudar outras pessoas. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu estou encontrando forças também, porque eu falei, eu quero ajudar outras pessoas, mesmo que eu esteja em situação difícil, porque às vezes a gente ouve algumas coisas, né? E eu já ouvi, deve estar tudo bem com ela, conseguiu auxílio, é MEI, tá tudo certo. Não, eu não consegui o auxílio ainda, meu marido também não conseguiu, nós Como trabalhamos por saiu conta até própria, agora. mas quem tem cuidado de nós é o Senhor. É Deus é que tem nos Deus. sustentado. A gente olha em volta, a gente olha a situação, a gente não acredita. Não, a É gente nem acredita verdade. no que está acontecendo. Não, a gente não acredita no que está acontecendo. Porque quando a gente trabalha por conta própria e está impedido de trabalhar e não falta nada, a gente vê o total agir de Deus. Essa confiança em quem você tem posto a sua confiança, a nossa confiança tem que ser totalmente em Deus. Deus. Totalmente em Deus. E eu tenho encontrado forças em Deus para vir para cá, para fazer live, para tentar trazer uma palavra de ânimo para as pessoas. Às vezes eu coloco um live espiritual, às vezes eu trago live profissional para ajudar em outra área. Eu vou trazer uma advogada dando dicas sobre aluguéis, porque tem muitas pessoas sofrendo muito com aluguéis e questão de aluguéis, então ela vai estar aqui explicando. Então, assim, eu estou tentando, entendeu? Pegando força nessa fortaleza em Deus para vir para Isso cá, aí. trazer informações para a minha audiência, Amém. trazer uma palavra de ânimo, Como mostrar para você que Deus que é a minha fortaleza, porque se for de mim, eu não vou conseguir nem dar um bom dia. Mas como Deus é minha fortaleza e como eu tenho posto a minha confiança em Deus, eu estou conseguindo vir para cá e fazer live 2 vezes na semana. amém. E continue assim, porque tem abençoado muitas vidas. Né? E como você falou, a gente também vive angústias, vive dias difíceis. Né? E como o salmista diz lá no Salmo 42, diz: Por que está abatidas, ó minha alma? Olha como que ele tem que falar para ele mesmo. Por que estás abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda Amém. louvarei na beleza da sua Amém. bondade. A nossa esperança está em Deus, não nas circunstâncias. Isso. E tem momentos, Bárbara, que nós precisamos falar para nós mesmos. Isso, com certeza, em vários Precisamos, momentos. precisamos. Essa é a constância, a resiliência, a decisão. Isso, Deus está conosco, independente das circunstâncias. isso. Nós vemos o profeta Abacuque, quando ele inicia o livro, falando: Senhor, misericórdia, Senhor, não está vendo o que está acontecendo, o que o povo está vivendo. E aí Deus tem um longo diálogo com Abacuque. Aí ele termina com aquela linda declaração: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva na vide, todavia me alegrarei. Ele está dizendo que ele vai se alegrar na falta. Isso. Vai se alegrar quando ele não tiver. Porque as circunstâncias mudaram? Não. Mudou o interior dele, ele renovou a confiança dele em Deus. Isso aí. Ele olhou para Deus, que é poderoso e tem domínio sobre todas as coisas. Amém. E Deus disse a Abacuque: escreva no outdoor que o justo vive pela sua fé. Não Amém. é pelo que vemos, é pela nossa fé.
Lá em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: não se glorie só porque você é salvo. Não se glorie só porque você é justificado. Mas se glorie também nos dias da tribulação. Porque a tribulação, ela produz em nós perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E essa confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Amém. Olha que lindo, aleluia. Nós precisamos nos alegrar no dia difícil, sim. Eles nos moldam, forjam o nosso caráter. Amém. Como nós saímos melhores dos dias difíceis. Só que nós precisamos tomar as decisões corretas. Não fuja do dia da dor. Entenda que essa dor nos transforma, prova o nosso caráter diante de Deus. Amém. Aleluia. Não Aleluia. se entregue à tristeza, à depressão, se você estiver passando por isso. Você pode viver isso, você pode superar isso, porque a presença, o Espírito Santo de Deus te inunda. Amém. Ele te fortalece no dia difícil. Ele te fortalece. Entrega a sua vida a Deus. Deus é a salvação, Deus é a eternidade. Isso tudo vai passar, o apóstolo Paulo falou, não olhe para o que é temporal, olhe para o que é eterno. Isso vai acabar. A nossa vida aqui é passageira. Mas aquilo que nós construímos aqui não é material, não. Nós construímos aqui é com a nossa vida, é com amor, é com perdão, é com reconciliação, é com confiança e fidelidade a Deus, é como uma vida em santidade. É isso que nós levamos. Nós deixamos legados, presentes. O nosso legado é um presente na vida de alguém. Então, seja você um legado na vida de alguém. Estimule alguém. Ajude essa pessoa. Seja leal a ela no pior dia da vida dela. Ela não tem nada a te oferecer, mas ame, seja leal. Como isso é importante. Verdade. Quantas pessoas foram leais a mim no momento em que eu mais precisei. E eu sou muito grata a essas pessoas. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele me permitiu, porque cada situação difícil na minha vida me forjou em ser a pessoa que eu sou hoje. E eu sei que eu ainda vou enfrentar muitas outras crises na minha vida. E que vão me forjar mais ainda. A nossa vida é assim. Você tem 4 minutinhos. Vai dando suas considerações finais. Faltam 4 minutos para acabar. Ai, gente. 3:30 agora. Ai, que pena que acabou. Passou tão rápido. É muito rápido. Deus abençoe a vida de todos vocês. Se você ainda não se entregou a Cristo, entrega a sua vida a Ele. Seria imprudente da minha parte dizer para você que entregar a vida a Cristo quer dizer que nada de mal vai te acontecer. Não. Dias difíceis virão. Mas isso que significa que a salvação vai chegar à sua vida, à sua casa. Cristo é salvação. Cristo é uma nova vida. Cristo não é amuleto. Estamos aqui, passamos por dias difíceis, superamos e estamos fortes em Deus, porque é o Espírito Santo que nos fortalece. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia no Senhor, os teus caminhos, os teus sonhos, os teus planos. Porque em Provérbios diz que quando nós confiamos nele, não no nosso próprio entendimento, ele nos conduz pelo caminho correto, pelo caminho da salvação. Obrigada, Babi, por esse momento. Obrigada a você. Obrigada a você por ter aceitado. Encerrou? Quer falar mais alguma coisa? Você tem 2 minutinhos. Pode falar. Muito obrigada por você ter aceitado. Eu tenho certeza que foi uma bênção na vida da audiência que está aqui, dos seus amigos, dos meus amigos, dos nossos amigos. Eu tenho certeza que foi bênção, e seus amigos são os meus amigos também, os meus amigos também são os seus. Com certeza todo mundo amou você, eu tenho certeza disso. E é o que você falou mesmo, nós temos que ter em Deus nossa fortaleza. Os momentos difíceis vêm, mas Ele nos sustenta, Ele nos dá força para a gente crer no amanhã, Ele nos dá força para a gente querer acordar no outro dia. E é Deus que nos dá essa força, é Deus que nos sustenta.
muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Com certeza você vai vir em outras lives. Com certeza essa foi só a primeira que você aceitou. Eu vou te chamar mais vezes, porque Deus vai te usar todas as vezes, eu tenho certeza. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, te dando força, abençoando seu filho lindo, sua família toda, todo mundo que está aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe cada família representada aqui nessa live. Que vocês possam ter essa força em Deus. Tá difícil, tá? Mas Deus está cuidando de cada um de vocês. Vai encerrar. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo. Tchau.